E hoje existe um teste do GNRH, né? E qual que é o papel desse teste do GNRH e do raio-x de punhos na puberdade precoce? Ainda existe essa indicação? A gente se faz isso na prática ainda? Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer? Aquela criança, né, que tem 7 anos, vamos pegar um caso assim, uma criança de 7 anos que tem desenvolvimento de mamas, por exemplo, ela começou a desenvolver as mamas. Como é que a gente vai investigar? A gente vai pedir FSH e LH, eu preciso pedir a dosagem das gonadotrofinas, eu preciso pedir um raio-x de punhos, né, e também tem entrado cada vez mais na investigação desse tipo de condição o teste do GNRH, que tradicionalmente ele é usado para diferenciação de amenorreia, se ela é hipotalâmica ou hipofisária, mas na puberdade precoce tem se mostrado o exame que tem a maior acurácia para a gente definir se é uma puberdade precoce de causa central ou não. Então, assim, o que aqui é esse teste? A gente vai dosar o FSH e o LH basais da paciente e aí a gente vai administrar pulsos endovenosos de GNRH. Então, você mimetiza o que um hipotálamo de uma adolescente, né, faria. Pulsos de GNRH. E aí depois você dosa de novo o FSH e o LH. Quando a gente tem uma resposta positiva do LH, quer dizer que já existe maturidade do eixo e a gente tem uma puberdade precoce central. Então, a puberdade precoce central é quando você tem uma resposta positiva do LH. Quando é uma puberdade precoce periférica, por exemplo, ela tem algum órgão da periferia do corpo que está produzindo estrogênio, ela não vai ter resposta do LH. Ela pode ter resposta do FSH, mas o LH não vai responder, porque o LH ele realmente é muito fiel à maturidade do eixo. Então, por isso que cada vez tem entrado mais, né, o teste do GNRH na investigação da puberdade precoce. Então, quando é uma causa central, uma puberdade precoce verdadeira, vai ter resposta positiva do LH. E o raio-x de punhos, Fabiano, é um exame que a gente pede bastante também, né? Os pediatras gostam muito de pedir também, né? Porque realmente é um exame já antigo, né? Que se usava há bastante tempo e continua útil, né? Continua ainda sendo um exame bastante solicitado, porque a velocidade de fechamento das epífises ósseas acompanha o grau de maturidade sexual. Então, se você tem aí uma idade óssea compatível com a idade cronológica, é pouco provável que ela tenha uma puberdade precoce de causa central. Agora, se você tem uma idade óssea avançada, aí é porque realmente aumentou a velocidade de fechamento das epífises e a gente tem aí um eixo que está ativado. Então, é outro parâmetro técnico que a gente tem para ver se realmente é uma causa verdadeira, né? Ou não é uma causa verdadeira, não é uma puberdade precoce central. Não, ainda nesse tema, só para eu entender, por que o teste do GNRH acrescenta se a gente tem o FSH e o LH que pode ser dosado também? Qual que é a função dele nessa situação? Só para entender. É porque o FSH e o LH, eles podem, às vezes, não te dar um parâmetro fidedigno. Como a liberação ela é pulsátil, né? O GNRH é pulsátil. Consequentemente, a liberação de FSH e de LH também vai ser pulsátil. Então, às vezes, eles podem não te dar um parâmetro fidedigno. Às vezes, você olha ali na interpretação, né, dos valores de referência. Níveis puberais, tanto. Aí você olha, não, mas às vezes olha, não, é níveis infantis, mas pode te dar uma falsa impressão porque tem essa liberação pulsátil. Por isso que o teste do GNRH com resposta do LH vai ser mais fidedigno do que a dosagem isolada. Sensacional, explicadíssimo, muito bom.